Olá a todos, mais uma vez. Boas-vindas ao meu vídeo. E quem chegou agora, quero lhe dar boas-vindas também. Que Deus lhe abençoe. E espero que você possa prestigiar desse conteúdo. É, um tema polêmico atualmente, que começou bem no período nas décadas de 1960, 1970, né? Que fala sobre a teologia da libertação, né? Essa é uma abordagem teológica cristã que surgiu na América Latina, nesses anos que eu tinha lhe dito antes. Ela fala muito sobre essa questão da libertação dos oprimidos e justiça social, interpretando os ensinamentos de Jesus Cristo à luz das realidades sociais e econômicas. Aí tem teólogos, que são figuras centrais como Gustavo Gutierrez, Leonardo Boff e John Sobrino. São figuras centrais desse movimento. E por que a teologia da libertação é tão polêmica? Que, no meu caso, pessoalmente, eu não quero seguir nenhuma parte disso, né? Primeiramente, é uma ideologia muito marxista, se você perceber um pouco. Até porque a teologia da libertação é frequentemente acusada de adotar conceitos marxistas, como a luta de classes, o que é visto como incompatível com a doutrina cristã. A Igreja Católica ensina que a salvação e a libertação vem de Cristo, não de revolução social ou política. E muitos críticos argumentam que a teologia da libertação incorpora essas ideias, o que pode ser visto como uma distorção de mensagem cristã. A defesa da luta de classes e transformação social é vista como uma aproximação do materialismo histórico, fora que eles têm um grande desvio de foco espiritual. Muitos teólogos e críticos afirmam que a teologia da libertação desvia a atenção da espiritualidade e da salvação individual, focando excessivamente em questões sociais e políticas. Resumindo, a teologia da libertação quer focar mais na questão dos oprimidos em vez de a salvação como um todo. É, Ela reduz muito a fé cristã e é uma mera questão de justiça social e política, negligenciando a dimensão espiritual e transcendente da salvação. A libertação do pecado, que é central na doutrina cristã, muitas vezes é relegado a segundo plano. E outra coisa que também pega muito também sobre essa questão do relativismo e subjetivismo. A teologia da libertação tende a relativizar a verdade teológica, adaptando-a às circunstâncias sociais e políticas. Isso pode levar a uma interpretação subjetiva das escrituras, afastando-se da interpretação tradicional e magisterial da Igreja, desviando também do desvio da autoridade eclesiástica, ao enfatizar a experiência pessoal e comunitária dos pobres. Como fonte de revelação, a teologia da libertação pode minar a autoridade de magistério da Igreja. Isso cria o conflito com uma estrutura hierárquica e a tradição da Igreja Católica. Isso gera também um outro ponto, que é a confusão entre o reino de Deus e utopia terrena. A teologia da libertação é muito acusada de confundir o reino de Deus com uma utopia terrena, promovendo uma ideia de justiça social e igualdade econômica. Pode ser plenamente realizada nesse mundo. A doutrina católica, no entanto, ensina que o reino de Deus é uma realidade espiritual, que transcende as condições terrenas. Muitas dessas pessoas que pregam sobre isso, eles não estudaram nada em relação à filosofia, não entendem coisas relacionadas à teologia, à filosofia, porque eles têm que entender que o paraíso é uma questão metafísica, que está além da nossa realidade, além, ainda mais da ideia de Deus. A teologia da criação nos explica que a, a comprovação da existência de Deus está através da essência, pois a Bíblia não mostra apenas quem é Deus, mas mostra o que é Deus. Jesus veio como homem, se revelando, um Deus que se encarnou. E Jesus fala que o meu reino não é desse mundo, mas sim nos céus. E outra coisa também é que eles negam muito a questão da graça sobrenatural.
Alguns críticos argumentam que a teologia da libertação nega ou minimização sobrenatural da graça de Deus, da redenção do homem, focando excessivamente nas soluções humanas e sociais para os problemas do mundo. E quais foram os impactos na Igreja Católica nesse caso? A teologia da libertação causou divisões significativas dentro da Igreja, especialmente na América Latina. Muitos bispos e teólogos se opuseram a essa teologia, enquanto outros apoiaram, criando tensões e conflitos internos. E também temos as condenações oficiais. O Vaticano, especialmente sob a liderança do Papa João Paulo II e do cardeal Joseph Ratzinger, o futuro Papa Bento do século XVI, emitiu documentos condenando certos aspectos da teologia da libertação. A instrução sobre alguns aspectos da teologia da libertação, de 1984, destacou os desvios e perigos dessa teologia. Embora a teologia tenha levantado questões importantes sobre a justiça social e missão na Igreja, suas heresias e desvios teológicos tornam uma fonte de controvérsia e divisão dentro da Igreja. A crítica principal é que ela desvia o foco da salvação espiritual e a graça divina, substituindo-os por uma agenda política e social. E outro ponto muito importante também, que é uma das críticas mais contundentes à teologia da libertação, é a acusação de que ela, ao adotar elementos do marxismo, contradiz os próprios princípios cristãos que afirma defender. Por exemplo, enquanto a teologia da libertação prega a liberdade dos pobres e oprimidos, ela frequentemente utiliza a retórica da luta de classes, que pode incitar divisões e conflitos sociais. Isso é visto como uma hipocrisia, pois o cristianismo tradicionalmente prega a reconciliação, o amor ao próximo e a unidade entre todos os seres humanos, independente da sua classe social. Além disso, a teologia da libertação é acusada de instrumentalizar a fé para fins políticos, desviando-se da missão espiritual da Igreja. Ao focar excessivamente em questões sociais e políticas, ela pode negligenciar a dimensão transcendente da fé cristã e a importância da salvação individual. Isso é considerado um absurdo para muitos teólogos, pois transforma a mensagem de Cristo numa agenda política, em vez de o chamar à conversão pessoal à santidade. Essas críticas refletem muita tensão entre a busca por justiça social e a fidelidade aos ensinamentos tradicionais da Igreja, destacando desafios e controvérsias que a teologia da libertação trouxe ao longo do tempo. Certo? Enfim, isso é o que eu tenho a dizer sobre a teologia da libertação. Esse vídeo foi meio curto, mas é só para chegar direto a um ponto mesmo, sobre o que eu queria falar, né? Para mostrar o que de fato é a teologia da libertação, como ela surgiu e por que ela se tornou um absurdo tão grande, né? Fora que tem muitas teologias também que refutam muito essa ideia como a teologia da esperança, que foi desenvolvido por teólogos como Karl Rahner e Heinz von Balthasar, foca na ação de Deus no mundo e na esperança em Cristo como fonte de salvação. Ela enfatiza a transcendência de Deus e a importância da fé pessoal, contrastando a ênfase social política da teologia da libertação. Enfim, tem várias teologias, se você quiser que eu aborde esses temas nos próximos vídeos, pode sugerir aqui nos comentários. Então, Deus abençoe a todos vocês, que Deus os proteja e salve Maria.